aporte de R$500 milhão no Galo, últimas no mercado, bastidores, finanças, tudo sobre o Galo, fechando mais uma transferência e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero te falar sobre a Sul-Americana, que promete bastante para 2026, especialmente pela presença de brasileiros. Atlético Mineiro, São Paulo, Grêmio, Santos e Bragantino serão os representantes do Brasil. A gente ainda terá o Corinthians ou o Vasco, aquele que perder a Copa do Brasil, se junta a esses times que eu citei. Entre os argentinos, River Plate e São Lourenço estão confirmados. A gente também vai ter a presença da Universidade do Chile, do Milionários e do Olímpia. É bem verdade que há vários outros times bem baba, muitos que a gente pouco escuta falar, mas a julgar pelos brasileiros e pelos argentinos, já dá para imaginar uma Sul-Americana bem interessante para a próxima temporada. Fase de grupos inicia-se em 7 de abril. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro. Está cada vez mais forte o boato de que Rubens Menin pretende colocar R$500 milhão no clube para que o Atlético possa se ver livre das dívidas ruins, como ele se refere às dívidas bancárias. Hoje o Atlético tem uma pendência com bancos que gira na casa dos R$500 milhões. Somente com os juros dessa dívida, o Atlético gasta cerca de R$100 milhões por ano. É um dinheiro que você gasta e não consegue nem sequer diminuir sua dívida. Diante desse cenário, há a possibilidade real de o Rubens Menin fazer esse aporte. A ideia era buscar no mercado alguém que colocasse R$700 milhões. Essa grana não veio. O Galo percebeu que está cada vez mais difícil encontrar investidores no mercado e para tentar colocar um ponto final nessa história, Rubens Menin cogita tal ideia. Ele tem dado uma série de entrevistas admitindo que vai trabalhar forte para acabar com essas dívidas bancárias. Cerca de 90 dos R$500 milhões que precisam ser aportados devem vir do FIDIC, um fundo que tem como garantia receitas como patrocínio, direitos de arena e vendas de jogadores para a temporada de 2026. Sem essas dívidas bancárias que causam enorme problema e tumultuam o dia a dia, o Galo imagina que vai ter um pouco mais de fluxo de caixa e até de capacidade para melhorar seu elenco na próxima temporada. Preciso falar agora sobre o Santos, que quer um atacante do Atlético Mineiro. Trata-se de João Marcelo, centroavante de 20 anos de idade, que havia surgido muito bem no Campeonato Paulista pelo Guarani, informação do meu amigo Ademir Quintino. Desde que se mudou do Guarani para o Atlético, o João Marcelo não conseguiu vingar. 11 partidas e apenas uma assistência no time principal pela equipe sub-20, 6 jogos com 2 gols marcados. No Guarani os seus números eram bem melhores, foram 9 gols em 16 partidas pelo sub-20 e pelo time principal. João Marcelo havia sido comprado em 7 de março por R$2.700.000. O Galo havia adquirido 90% dos direitos econômicos. Só para completar, registrar que o Santos também está de olho em Vitinho, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Internacional. O atacante de 26 anos de idade pertence ao Dínamo de Kiev. Bora falar agora sobre o futuro de Hulk. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Nuno Ferreira, representante do atacante do Galo. E dá para dizer que nesse momento a tendência é de permanência na cidade do Galo em 2026. Apesar de sondagens já terem aparecido de clubes brasileiros e também do exterior, a gente chegou a noticiar que o Grêmio conversou com o Hulk e a coisa não avançou. Outros times que demonstraram interesse, da Turquia, do Catar e da Arábia Saudita. O fato de estar adaptado a Belo Horizonte, ter um salário alto, faz com que o Hulk dê preferência ao Atlético, apesar de todas as dificuldades com o técnico Jorge Sampaoli. O argentino já demonstrou diversas vezes ao longo da temporada que não faz questão de contar com o Hulk. Apesar disso, o atacante conseguiu reverter a situação e terminou a temporada como titular. Hulk, que ganha pouco mais de R$2 milhões por mês e tem contrato com o Galo até dezembro de 2026. Eu, na condição de dirigente, não abriria a mão do Hulk em hipótese alguma, mas queria saber a sua opinião. Já uso o espaço para comentário, para registrar. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau! Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro, quanto o Galo vai faturar com a venda em definitivo de Bruno Fux. O zagueiro se despediu nas redes sociais do Atlético na manhã dessa quinta-feira e pouco tempo depois foi anunciado como novo reforço do Palmeiras. Você pode estar estranhando porque você já via o Bruno Fux com a camisa do Palmeiras. Ele estava por empréstimo que se encerrava em 31 de dezembro. O Palmeiras está comprando o jogador por 4 milhões de euros.
o Atlético fica com 3 milhões e meio de euros, enquanto o jogador e seus representantes embolsam outros 500 mil euros. Essa grana vai ser paga de forma parcelada, mas deve ser reaproveitada, sob orientação de Jorge Sampaoli, na busca do Atlético por reforços para 2026. Tenho contado para vocês que o Galo vai passar por uma das maiores reformulações de sua história nos últimos tempos. O Sampaoli indicou o Lucas Veríssimo e Santos para o Galo. Já imaginou esse zagueiro, Júnior Alonso, Lucas Veríssimo e elenco? O Júnior Alonso, ao que tudo indica, vai embora, tá? Tem conversas avançadas para jogar no exterior, nos Estados Unidos. O Galo Edits perguntando sobre contratações no Galo. O mais próximo de virar reforço atleticano é o Galarza. Não confundam com o volante paraguaio que jogou no Vasco. Esse Galarza tá no Tajeres e é argentino, tá bom? Salve, maravilha! Martínez do Racing pode pintar no Brasil? Você fala do centroavante, Maravilha Martínez, né? O grande jogador do Racing é o Sosa. Cara, esse cara arrebentou, especialmente no jogo do Maracanã. Deitou e rolou, um cara que faz volante, faz zagueiro, ocupação total de espaço, foi indicado pelo Sampaoli, acho difícil que aconteça, tá na mira do Flamengo. O Racing já disse que não tem nenhuma intenção de negociá-lo, ao menos com pagamento da multa rescisória de 12 milhões de euros. Maravilha Martínez, 33 anos de idade, 45 jogos, 22 gols e 3 assistências, tá? Inclusive fez gol na final contra o Estudiantes nesse sábado. O Racing e o Estudiantes empataram em 1-1. Na decisão por pênaltis, o Estudiantes se sagrou campeão argentino. Tô vendo aqui o contrato do Maravilha Martínez só acaba em dezembro de 2028. Ou seja, para contratá-lo, haveria a necessidade de compensação financeira ao Racing, que não parece ter muita intenção de se desfazer dos seus principais jogadores. Deixa eu ver enquanto o Maravilha Martínez está avaliado. 3 milhões e meio de euros. Enfim, não me parece ser um negócio que saia com alguma facilidade. Quem é o gringo que deu adeus ao Galo na noite de ontem, Abílio? Um abraço, boa tarde. Chega mais, Pedrão. Abraço, boa tarde pra você, Thiago, Ale, do Panzi, a todos que estão acompanhando o Rádio Esportes neste sábado. É o Fausto Vera, anunciado oficialmente pelo River Plate. Empréstimo até o fim de 2026, tá, Thiago? 1 ano de contrato por empréstimo, mas com a obrigação de compra atingindo algumas metas. $500 mil. A taxa de transferência por empréstimo neste momento, pouco mais de 2 milhões e meio de reais, e depois 4 milhões de dólares. Expectativa do Atlético é de receber 23 milhões de reais ao fim desta negociação. Fausto Vera é ainda um jogador de 25 anos, né? Chegou ao Brasil muito jovem, vindo do Argentinos Júnior pro Corinthians, e ele chegou a atuar pela equipe do Atlético por 27 vezes em 2024, enquanto ainda jogador do Gabriel Milito no Galo, 25 partidas como titular dessas 27 partidas que ele fez no ano passado, e neste ano de 2025 foram apenas 32 jogos, 21 vezes titular, a maioria delas com o técnico Jorge Sampaoli. 59 jogos no total, marcou 3 gols. O último jogo foi contra o Red Bull Bragantino, na derrota lá em Bragança Paulista por 2-0, ainda no primeiro tempo, que raramente era escalado como titular, né? Foi substituído. E, Thiago, eu vou destacar aqui também, em relação ao mercado agora, essa situação do Matias Galarza segue travada por conta dos empecilhos pelo Tajeres. O Atlético tem dificuldades no mercado nesse momento com relação a esse jogador, mas segue a busca intensificada por um volante. E claro, tem neste momento no seu elenco com indefinições essa situação prioritária. Tem o Patrick fazendo trabalhos, né, Thiago? O jogador que esteve por boa parte do ano no departamento médico e agora sofreu depois, na reta final da temporada, uma lesão muscular natural, né? Pela quantidade de meses em que ele ficou sem ritmo de jogo, e está treinando na Cidade do Galo até este sábado. Depois vai seguir um período de férias até o dia 2 de janeiro, quando os jogadores vão se reapresentar. É isso aí então, massa atleticana, esse aqui é o vídeo, deixa o sabadão pra você, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, assim você não vai perder nenhum conteúdo postado aqui no canal, trazendo as últimas informações de mercado do Galo pra você. Aprova aí a saída do João Marcelo, não teve tantas oportunidades que o Santos está interessado, o jogador chegou aí a pedido, né, do treinador Cuca, não teve tantas oportunidades, e agora o Santos aí
surge como um destino para o atleta. Você aprova ou desaprova, já deixa no espaço para comentário e ativa também o sininho de notificações, assim você não perde nenhum conteúdo.